quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo. Vocês têm paciência comigo, irmão? Tem ou não? Tem. Pois tenho verdadeiro ciúmes. Ciúme. Não é ciúmes, ciúme de vós. E esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Aí o apóstolo ainda diz mais aqui ainda. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes, entre aspas, apóstolos. Pois, ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos alegres. E eu quero começar a meditar com os irmãos neste texto, falando sobre essa ação de Paulo de instruir os irmãos. E logo de cara, ele já coloca ou descreve, diz claramente o que ele fez. Primeiro, ele consagrou, como está aqui no verso de número 2. Olha, eu tenho ciúme porque eu consagrei vocês em casamento a um único esposo. Em outras palavras, o que Paulo pensava da igreja de Corinto? O que Paulo planejou para a igreja de Corinto? E qual foi o objetivo de Paulo? Instruir aquela igreja e entregá-la única, como uma virgem, única e exclusivamente para o seu noivo, nesse caso, Cristo. Então, todo o trabalho de Paulo, como se ele está dizendo assim, consagrei, quer dizer, separei, destinei vocês para isso. Para esta ação de um encontro com Cristo. Vocês estão, né, falando para a igreja de Corinto, ele fala, você está noiva de Cristo. E eu não quero entregar você para 2 ou 3 noivos. Não, você é de Cristo. E era em torno desse objetivo, foi em torno desse objetivo todo que Paulo trabalhou. Foi em torno desse propósito que Paulo trabalhou. E ele fala, eu tenho ciúme. Disso eu tenho ciúme. Porque eu tenho um temor. Ele coloca aqui no verso 3, eu tenho um temor. E qual é o temor? Que vocês sejam seduzidos. Que vocês, assim como a serpente enganou Eva, que vocês sejam enganados. Então, Paulo me faz pensar que uma igreja consagrada pode ser enganada. Mesmo consagrada, pode ser enganada. E aí, ao instruir os irmãos da igreja de Corinto sobre
exatamente, se a gente vem lendo os textos de 2 Coríntios, Paulo está falando do pecado. Também condenando a ação da igreja. A gente percebe que Paulo revela a metodologia ou a forma que o diabo faz, como o diabo faz para enganar o crente. Quando a gente fala de metodologia, é de quais são os caminhos que você utiliza para alcançar determinados objetivos. Quando você fala de metodologia, bom, qual vai ser a metodologia que você vai aplicar para fazer, por exemplo, esta ação de entregar a noiva, a igreja como noiva a Cristo? Então, Paulo, vocês têm exclusividade na palavra, eu vou pregar para ela, vamos trabalhar esclarecer sobre o pecado, primeiro apresentar a Cristo, apresentar as Escrituras. Então, levá-los à oração? Quais são os caminhos utilizados para você atingir determinadas coisas? Então, vamos lá na linguagem dos irmãos, para ficar mais claro para vocês, né? Vocês vão fazer o almoço. Então, não só as irmãs, tem irmãos que cozinham muito bem. Então, quando os irmãos vão fazer uma refeição, então você separa. Qual é o caminho? Você separa os ingredientes que você vai utilizar. Se está faltando alguma coisa, você vai comprar. Não é? Então, tudo isso, como é que você vai fazer? Aí você pega primeiro isso, primeiro aquilo, refoga, põe no fogo, não sei o quê, tal, cozinha por tanto tempo. Então, você tem uma metodologia para depois apresentar o produto pronto. Isso envolve produto, pré-cozimento, cozimento, fogo, não sei o quê, tudo isso tá no processo. Então, todo aquele processo, até o tempo, fogo alto, fogo baixo, se é no arroz, tira a tampa da panela, deixa a panela um pouco estampada, sei lá o quê, ou põe na panela, enfim. Estou falando das formas mais antigas, né? Que as formas mais atuais é só coloca lá naquela panela XPTO lá e o cozimento eletrônico, né? A panela elétrica faz o processo. Mas tudo tem um procedimento. Para tudo tem um procedimento, não é? A gente aprende tudo isso. Isso é metodologia. Quais são os caminhos que você vai seguir para fazer determinadas coisas, para alcançar determinado objetivo? O diabo tem um objetivo. Qual é o objetivo do diabo? Paulo deixa muito claro aqui. Qual é o objetivo do diabo para você? Para mim. Paulo deixa claro aqui. E é interessante, eu vou abrir um parêntese aqui, daqui a pouquinho, mas eu volto nele já já. Paulo diz o seguinte, ó. Vamos lá no verso 3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste. Então, qual é o objetivo de Satanás? Aqui está o objetivo dele, ó. Afastar o crente da sincera e pura devoção a Deus. Esse é o objetivo do diabo. Então, o objetivo do diabo é qual? É afastar o crente da sincera e pura devoção. Então, pode existir uma devoção não sincera e não pura? Porque se é afastar da sincera, então o sujeito pode se afastar e se achegar naquilo que é meio sincero e meio puro. Então, quais os caminhos que o diabo vai usar para fazer o crente se afastar da sincera e pura devoção a Deus? A gente precisa conhecer esse caminho. E é um pouco sobre isso que vamos falar esta noite. Cuidado, irmão. Não brinca, não. Tem coisa que a gente não pode brincar de jeito nenhum. Parece até que não tem efeitos, muitas vezes, mas não. Em primeiro lugar, então, o que Paulo traz à memória? Ele vai buscar Eva. Ele vai lá buscar Eva, não é? Na memória dos irmãos de Corinto. Vai lá em Eva e traz. Vamos pensar em Eva. Como foi? Bom, primeiro ela estava conversando com a serpente, não é? E a serpente encantou ela, desqualificando aquilo que Deus tinha dito ou invertendo
mantendo aquilo que Deus havia dito. O que foi que Deus disse? Ela pergunta a serpente pergunta para Eva, não é assim que Deus disse? Ou em outras palavras, foi isso que Deus disse? Se você comer, não coma de nenhuma árvore do jardim? Não é? Foi isso que Deus disse? Ela disse, não, Deus não disse isso. Deus falou da árvore que está, de todas as árvores, fruto poderei comer, mas da que está no centro não podereis comer. Então ela disse, certamente que Deus não vai fazer o que ele disse que iria fazer, porque se você comer, você não vai morrer. Né? Vamos lá no texto de Gênesis capítulo 3, para vocês darem uma olhada. Coloca para nós aí, Vitor, por gentileza, Gênesis capítulo de número 3, para a gente dar uma olhada. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, e Deus, Yahvé, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Não podem comer do fruto das árvores do jardim? Percebam a história, percebam a potencialização que a serpente faz. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa que as pessoas quando elas querem nos fazer, nós estamos numa festa de fim de ano sempre dá problema para crente. Eu sempre digo, tome cuidado com festa de fim de ano. Os crentes às vezes não percebem, não vigia, dá problema. Aí ele diz o seguinte, olha só, ela faz assim, festa de fim de ano, o cara quer que você tome uma copada de vinho e fique alegre com ele, ou tome uma bebida alcoólica e fique alegre com ele. Aí ele fala assim, eu não gosto muito de ir para a igreja, porque na igreja não pode fazer nada. A mesma articulação diabólica, não é? Não é? Não pode fazer nada? Os crentes não podem fazer nada. Não é a mesma fala do diabo? Deus também diz assim, ó, a serpente diz assim para a mulher, você serve a um Deus que não deixa você comer nada? Só mudamos a fala. No caso de Eva, era exatamente isso, ela não pode comer nada. Foi isso mesmo? É isso mesmo? Você serve a um Deus que não deixa você comer nada? Isso é chato. Aí então, voltando lá para o texto de Gênesis, não é? Que o Vitor está me ajudando ali com vocês, ela diz assim, verso seguinte, não é? Ao que declarou a mulher, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim. Eu pergunto aos irmãos, sabendo quem era Deus, e não está escrito no texto que a serpente falava. Eu pergunto, onde está no meu entendimento? Irmão, ali tem a serpente, que é o diabo, e a mulher. Qual o primeiro erro? Qual o primeiro erro, irmão? De Eva. Dar ouvido para o diabo. Deixar ele prender sua atenção. Que é o que Paulo falou. Volte lá para 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, ele diz o seguinte, enganou Eva, também engane você, ou seja, como é que ele fez? Ele captou a mente de Eva. O que a serpente fez inicialmente? Captar a mente de Eva. Fazê-la pensar naquilo que estava dizendo, fazer Eva pensar naquilo que a própria serpente estava falando. Quando a serpente não deveria sequer ter o mínimo de tempo de atenção de Eva. Os irmãos estão entendendo? Então vamos resumir isso daí. O que é que nós temos que fazer? Bater o papo com o diabo ou não dar nem sequer atenção para ele? Não ignorá-lo. O fato de não ignorar o diabo significa que nem atenção a ele devo dar. Porque se eu der atenção, ele vai fazer comigo, ele vai captar a minha mente.
Então, o que ele propõe? Ele propõe, primeira coisa, pegar a sua mente. Pegar a nossa mente. E aonde você está e como você está cuidando da mente. Como? Com o quê você está cuidando da sua mente? Porque é isso que Paulo está dizendo. Cuidado, ele quer pegar a sua mente. A metodologia dele, então, nesse caso, em primeiro lugar, é pegar a sua mente. Ok, ele vai pegar a sua mente, mas como? Bom, ele vai te afastar de Deus. O objetivo dele, geral, é te afastar de Deus. Da adoração pura e sincera. Agora, segundo, ele vai pegar a sua... aliás, para te afastar de Deus, ele vai pegar a sua mente. Ok, mas como ele vai pegar a sua mente? Mas como ele vai captar a sua mente? Com sedução. Está aqui no texto, ó, seduzindo você. E a sedução, a gente pode pensar a sedução com aquilo que você não precisa. Você determinadas coisas nós não precisamos. Mas a gente adquire ou embarca naquilo por sedução. Você acabou de almoçar. Aí você está, ou faz umas 2 horas, 1 hora e pouquinho, você passa em frente à lanchonete, tem aquela placa de um lanche maravilhoso para você naquele momento ali. Você precisa dele? Não. Os desenhos antigos têm muito isso, né? A sedução. O sujeito sente o cheiro. O diabo seduz o crente com aquilo que ele não precisa. Ele pode viver sem. Ele não precisa daquilo para viver. Eva precisava comer do fruto para viver? Não. Veja como o diabo tentou seduzir Deus, Jesus, melhor dizendo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou então ele diz, tudo te darei se prostrado me adorar. Jesus precisava do tudo que o diabo queria dar? Não. Ele precisaria ser Deus? Ele precisaria daquilo para ser Deus? Não. Claro que não. Então, como é que o diabo nos seduz? Seduz com aquilo, ofertando, fazendo com que a gente busque ou embarque, primeiro, mentalmente, na ideia de que nós precisamos de determinadas coisas para viver, quando aquela determinada coisa não tem nenhum efeito na nossa vida. Nós não vamos viver por ela nem sem ela. Não precisamos daquilo para viver. Os irmãos, entende? Então ele muda ele muda a nossa forma de pensar, ele capta a nossa mente, nos seduz, aquele objeto passa a ter valor, aquela situação passa a ter valor, aquela música, aquele negócio, aquela dança, aquele pecado, aquela participação, aquela amizade, aquilo não sei o quê, aquilo começa a fazer parte da nossa vida de forma que a gente se sinta dependente daquilo. Então ele captou a nossa mente. E aí, uma vez que ele captou a nossa mente, o corpo vai junto. As ações vão juntas. É assim que muitos irmãos, infelizmente, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. Eu quero aproveitar o ensejo, irmãos. Eu acredito em profecias, acredito em revelação, mas Paulo fala disso aqui, ó. Ele diz assim, ó, verso de número 6. Olha só. Veja o verso 6. Ele diz assim: pois ainda que eu não use de eloquente oratória, ainda que eu não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Opa, temos uma coisa aqui. Paulo
ele está dizendo que ele não usava de uma eloquente oratória. Então, eloquência, falar bem. A gente confunde a ideia de eloquência, que nem eu prego de vez em quando, assim, isso não. É falar bem. O que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, de acordo com esse texto, ele não usava de eloquência, de um modo de falar bem. Será que Paulo tinha alguma dificuldade na fala? Não sabemos. John Pollock fala um pouco disso. Um escritor chamado John Pollock fala isso. Fala que possivelmente podemos até pensar que ele tinha uma certa dificuldade no falar. Mas isso é só uma hipótese, porque o texto só fala disso aqui. Ok. Eu fiquei pensando nisso com uma coisa que eu ouvi há poucos dias e com que eu já tinha escutado lá atrás, lá há uns 8 ou 9 anos, ou até mais, ainda quando a gente fazia o culto 3 horas da tarde, lá no prédio, que é onde funcionava a igreja da irmã Creuza, minha sogra linda. Eu fiquei pensando numa coisa que aconteceu lá, e que por essa razão, há poucos dias, um sujeito, numa breve viagem que fiz aqui mesmo em São Paulo, não foi viagem, mas a gente se deslocou até o centro da cidade para resolver uma questão. Então, tinha um sujeito ali que, quando me questionou sobre isso, eu me posicionei e ele me chamou de autoritário, não é? Então, o senhor é um ditador na igreja, o senhor é autoritário, o senhor desconsidera os outros. Eu disse, não, o senhor pensa o que o senhor quiser. Para mim, o senhor pensa o que o senhor quiser. Mas vamos pensar um pouco sobre isso e quero compartilhar com vocês. E eu vou trazer em sua memória. Os irmãos sabem que eu tenho receio, não é que eu tenho receio, nós somos livres para convidar qualquer pessoa à nossa casa, para vir à nossa casa e orar por nós, orar conosco. A casa é nossa. Ok, sabemos disso muito bem, não é? Sempre prego isso aqui. Mas, se você precisa de oração, no meu pensamento, membro da igreja precisa de oração, tem que buscar pelo ministério da igreja. Então, vai lá, olha, pastor, eu preciso de oração, às vezes o pastor não pode ir, irmãos, vamos lá fazer uma oração na casa do irmão, ele está passando por uma tribulação. Assim aconteceu inúmeras vezes aqui na igreja, vezes eu fui, vezes eu pedi para alguém ir, mas assim aconteceu, sempre foi assim. E sempre tive cuidado com essa questão de fulano vir de outro lugar fazer culto de oração, campanha de oração em nossa casa. Nunca gostei. Porque é fácil chegar na casa dos outros, no meu entendimento, e fazer um strike. Me lembro da irmã que chegou até minha casa uma certa vez e disse que o diabo estava sentado na minha casa. Tinha um trono dele lá. Eu falei, gente... Então, aí, nessa mesma época, nós tínhamos um trabalho na casa de uma irmã nossa, e aí, quando cheguei lá numa ocasião, percebi que estava tendo uma campanha de oração. Fui perguntar depois, mas oração, quem é que está fazendo? Não era o irmão Juliano, não era o pastor Adilson, que na época estava conosco, não eram os outros irmãos, quem é que está fazendo campanha de oração na casa dessa irmã? Depois descobri que tinha uma missionária que estava vindo de um determinado lugar, fazendo uma campanha de oração na casa daquela irmã. Eu disse, olha irmã, é o seguinte, eu não gosto desse movimento, a casa é sua, falei para ela, na boa, claro, sim, né? A casa é sua, a senhora faz o que a senhora quiser, convida quem a senhora quiser, mas a senhora tem pastor, não tem? Então, se precisa que alguém vai fazer oração na sua casa, convide o seu ministério. Se a senhora não confia na oração do seu ministério, então, que negócio é esse? Está confuso. Aí, passado um tempo, né, acho que não sei se aquela campanha foi avante, eu sei que depois daquela campanha a irmã desapareceu da igreja. Acabou, sumiu, o pecado levou conta e se desviou, desandou e aí por diante. Então, foi esse o desfecho da campanha. Não é? Eu atribuo ao desfecho da campanha mesmo, foi isso aí. Não tem outra forma de eu pensar. Né? Bom, então até então estava certo.
Me lembro que preguei várias vezes, se vocês precisam de alguém para fazer um trabalho de oração na sua casa, convide o ministério. Cuidado com essas pessoas que chegam na sua casa, na sua porta, batendo no seu portão, buscando levar você para fazer determinado tipo de trabalho, porque isso é um laço. Eu sempre preguei isso, repito várias vezes. E aí então, um casal nosso, né, o irmão já falecido, na época, né, vivos dois, hoje só um vivo, né? E aí então o irmão estava passando por um problema, né, ele teve um câncer na garganta e chamou uma missionária que instalou uma igreja na frente da casa dele para fazer oração lá. Aí foi. A missionária foi, abriu a porta, ela foi. E essa missionária estava fazendo campanhas de oração em diversos lugares. E aí lá a foi e ao chegar disse ao nosso irmão, e também à nossa irmã, que eles estavam sob a influência de demônios e que para tirar esses demônios daquela casa eles precisavam de uma oração forte de umas irmãs de fogo. O fogo não quer dizer que é do fogo paulista, no sentido dela de fogo, né? Aí quando eu soube disso, que a própria irmã me contou, ela mesma me contou, falou, pastor, o senhor sabe que eu preciso contar um negócio para o senhor, meu marido chamou uma pessoa lá para orar e tal. Eu falei, irmã, esse negócio não vai dar certo, porque nunca dá. Nunca dá. E aí então, terminado um dos 2 ou 3º dia, não me lembro dessa campanha, a irmã veio ao culto, no término do culto, que era 5 e pouquinho da tarde, vocês se lembram muito bem desse período, e ela estava tremenda, atribulada, porque naquela semana mesmo, a missionária tinha ido lá e tinha colocado esse monte de demônio, mas ela colocou tanto dos demônios, mas colocou demônio naquela casa para tudo quanto é lado, todo quanto é roupa, pneu do carro, estava tudo endemoniado. Irmão, tinha tanto demônio naquela casa que a irmã chegou na igreja tremendo, trêmula, angustiado, e aí, pastor, se eu preciso ir lá resolver, eu falei, não foi ela que pôs os demônios lá? Então ela que vai tirar. Eu perguntei para a irmã, falei, quanto tempo eu frequento a sua casa? Há tantos anos. Quantos demônios colocamos lá? Colocamos lá. Nós vamos lá, a gente ora, a gente pede a bênção de Deus, a gente pede paz, a gente pede que o Senhor estenda as tuas mãos, tenha de misericórdia. Agora a senhora leva lá uma pessoa que encheu sua casa de demônio, deixa ela tirar. Eu vou voltar lá para ficar brigando com o demônio. Ainda brinquei com ela. Eu vou ficar lá mexendo com o demônio, não. Deixa o demônio para lá. Se ela não levou a mulher com o demônio para lá, ela que tira. Ele ficou tão desesperado, esse irmão, tão desesperado. Eu fui lá depois, numa segunda-feira, já fui com a cinta na mão e arrebentei com eles lá numa segunda-feira de manhã. Falei, olha, a próxima vez eu não vou vir aqui, não. Vou deixar vocês endemoniados. Eu vou fazer assim, tá bom? Ele faleceu, infelizmente, não foi por isso, mas ele já tinha um problema mesmo, né? E faleceu. Recentemente eu vi um áudio aqui de uma... Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Que eu preciso tratar essa questão. Ouvi um áudio recentemente aqui, e não me tenham por mal, mas eu quero trazer isso aos irmãos. Mas tomem isso como instrução. Alguém mandou um áudio para uma das nossas irmãs também, que estava passando por um determinado problema, e colocou de novo, né? Colocou novamente, já vem com essas histórias de obra de macumbaria, de feitiçaria, de não sei o quê, e que você está com... Aí a irmã Cida recebeu essa mensagem e me mandou-me para ouvir. E aí a fulana, não, assim que eu ouvi, já tive... Aí começamos a ouvir o áudio, tal da mensagem. Bom, olha, eu tenho quase certeza, não tenho certeza, não foi Deus que me revelou, depois não, quase que Deus que me revelou.
E tome demônio de novo. E é bruxaria, é obra de bruxaria. Só faltou falar para a irmã, pega a tesoura para descosturar o sapo, pega a papa para desenterrar a cova, ou então vá sair nas encruzilhadas. Como pode? Irmão, não caia nisso, irmão. Às vezes a gente, que o Paulo está dizendo aqui, ainda que eu não use dessa eloquência, a gente tem conhecimento. Não se perturbe por isso. De novo nós temos que voltar ao texto. Qual é o texto? Vamos para Marcos, capítulo 16, que eu falei aqui no domingo, novamente. Vamos retomar. O que Marcos está escrito aqui, o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 16, diz exatamente o seguinte, olha, diz aqui, capítulo 16, versículo de número 16, aquele que crer e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, seja lá o que for, pode dar o nome que quiser, pode dar o nome que for, pode ser, olha, pode ser, trabalho, pode, irmão, com todo respeito às pessoas que acreditam em qualquer outra situação, mas estou falando para a igreja que aqui congrega comigo e aqueles que hoje não estão, que vão nos acompanhar. Pode dar o nome que quiser, pode dar o nome de olho gordo, tudo é obra do diabo, pode dar nome de olho gordo, pode dar nome de obra de macumbaria, pode dar nome de feitiçaria, pode dar nome de oração contrária, pode dar nome do que quiser. Qualquer que seja a ação diabólica contra o crente, Jesus disse para o crente não temer a nada disso e acabou. Não pode estar temendo a nada. Ouvi uma mensagem como essa, deixa a mensagem rolar para lá. Ou você acredita na Bíblia, ou o que é a Bíblia para você? Para mim. Paulo disse, ainda que eu não tenha eloquência, ainda que a gente não tenha eloquência no falar, para falar. Porque às vezes as pessoas têm determinadas pessoas têm uma certa eloquência para falar isso, para falar esse tipo de coisa. E o crente acaba acreditando nisso. Paulo deixa muito claro, não é assim. Paulo deixa claro, eu não tenho essa eloquência, eu não uso essa eloquência. Mas, como ele coloca, verso 6, contudo, pois ainda que eu não use de eloquência oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, vos temos demonstrado isso tudo, temos demonstrado em todo tipo de situação. Você precisa, como eu, aprender a ver o poder de Deus na nossa forma de viver. E não só de falar. Precisamos ver Deus em nossa forma de vida. Como é que a gente vive? Como é que você trata? Como é que você anda? Como que andam as suas relações? É ali que está o poder de Deus. É o evangelho na nossa vida. Pastor, quer dizer que eu não vou ter dificuldade? Vai. Quer dizer que você não vai perder emprego? Pode perder. Quer dizer que você não vai ter doença? Pode ter. Mas isso significa que você não tem poder de Deus? Tem poder de Deus. Porque, irmão, essas coisas são transitórias. As bênçãos materiais são transitórias, são passageiras. E a gente se preocupa com essas questões passageiras demais. Como assim transitória e passageira? Ok, você está enfermo, vem aqui, nós vamos orar por você. Oramos. Muito bem, você ficou bom. Gustavo, agora encontrei ele agora há pouco ali, ele falou, pastor, a gripe me pegou, ele está aqui, está quase caindo ali, vocês estão vendo, né? Mas é que ele está lutando com a gripe, né? Está lutando ali com a gripe que o pegou. Ok, vamos orar pelo Gustavo, o Gustavo então vai ficar curado, nós vamos orar, oramos por ele, Deus milagrosamente curou. Gustavo nunca mais vai pegar gripe? Ele não vai morrer então?
Gustavo vai fazer 250 anos, aí ele vai ficar assim, ô pastor Marcos, lá 200 anos atrás orou por mim, por causa da gripe, agora eu não consigo partir para a eternidade, foi o Pedro, foi o Tiago, foi o João, foi todo mundo, eu estou aqui. Ele não vai morrer mais então? Então a cura sobre a vida dele foi passageira, foi temporária. Não foi? Foi só por um período de tempo. A gente fica apegado a essas coisas como se nós tivéssemos que nos apegar apenas a essas questões passageiras. É verdade que elas nos assolam, é verdade que os conflitos diários nos entristecem e muito, mas nós não temos que ter apego a estas questões passageiras. Aqui nós não estamos tratando disso. Olhe bem para mim. Você vai ser próspero, você vai ter um bom emprego, o seu casamento vai ser bom, a sua vida aqui na terra vai ser toda boa, mas não coloque a tua esperança nessas questões passageiras, porque não estou pregando isso. O que estou pregando é que nós estamos a caminho da eternidade com Cristo. E a eternidade é muito superior ao passageiro. Glória ao nome do Senhor. Lá sim é eterno, é para lá, é com isso que a gente tem que se preocupar. E o adversário não quer tirar você do passageiro. Então, não interessa para o diabo tirar você do passageiro. Ele vai te afetar fisicamente, ele vai te afetar profissionalmente. Ok, mas o intuito dele não é só esse. O intuito dele é tirar você do eterno. Eu já disse desde o início que o intuito dele é tirar você da real adoração a Deus. Então ele vai utilizar meios e caminhos para isso. Ele vai fazer o que for preciso. Então, qual é a função? O que o crente precisa? Precisa ter atenção. Ele precisa ter cuidado. E é o que Paulo diz. Eu tenho demonstrado, nós temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Ele está chamando a atenção da igreja de Corinto para a forma que ele vive. Vocês não viram o meu modo de viver? Vocês não estão vendo como eu vivo entre vocês? Vocês não estão me acompanhando? Vocês têm que olhar a forma que a gente vive. Como é que a gente vive? Como é que a gente lida com as pessoas, com os nossos problemas, com os nossos conflitos? Como é que a gente lida? Vocês veem? Então, o que ele tem? Qual é o objetivo dele? O objetivo de Satanás é fazer você se afastar da adoração verdadeira e pura. Então ele vai tentar apagar o seu fervor. Como é que é isso, pastor? O que ele quer fazer? Ele vai tentar substituir o seu fervor por desleixo. No início da sua conversão, você é fervoroso, você é fiel à devoção a Deus, zelo, tem preocupação com isso, com aquilo outro, olha, Deus, cuidado. Mas com o tempo lá vem o adversário e ele quer substituir o fervor. Alguém pensa que fervor é aquela oração fervorosa. Não, desleixo é o oposto do fervor. Relaxo na fé, relaxo na prática, relaxo na meditação da palavra de Deus. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não há diferença. O fervor do cristão pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pela oração por Deus, tem que ser o mesmo do primeiro até o dia em que Jesus vier buscar a gente e transformar. Não pode ter desleixo na nossa vida. A gente tem que crescer constantemente. Então ele quer substituir. Não seja desatento com a sua Bíblia.
Não seja desatento com a igreja, com a prática de congregar. Alguém pergunta assim, mas por que os crentes vão para a igreja constantemente? Porque ele é fervoroso. Alguém falou outro dia, pastor Marcos, o senhor, por que o senhor o senhor parece que anda tão devagar, não no sentido de andar na rua, na igreja. E aí eu trouxe aquela música lá do Cidadão, né, que eu não lembro quem é, eu respondi, eu ando devagar porque eu tenho pressa. Ué, aí alguém diz o seguinte, então quem tem pressa que anda, quem tem pressa anda rápido, não anda devagar. Não, quem tem pressa, quem faz tudo acelerado, erra, tem que fazer de novo. Eu não quero fazer de novo, porque eu tenho pressa. Então eu quero fazer certo. Então eu vou andar no passo. Quero andar no caminho. O que é ser cristão? Então eu preciso congregar. Eu preciso estar entre os irmãos. Eu preciso praticar a oração, participar da oração. Preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a minha revista, eu preciso conversar com os meus irmãos. Eu tenho pressa. Peguei uma foto esses dias, praticamente de um recém-convertido, e peguei uma de domingos, de 2 dias atrás. E aí eu fico comparando, de algum tempo atrás, fiquei comparando as fotos, coloquei uma ao lado da outra, falei, nossa, como o tempo mudou, né? Como o tempo passou, bom, de verdade, aqui eu estava de um jeito, aqui eu estou de outro. Mudou, algumas características mudam, é claro, não tem como não mudar, né? Lá eu estava muito mais feio, agora estou muito mais bonito, graças a Deus por isso, né? Mas, de toda forma, a gente percebe. Aí eu fiquei comparando como eu agia, olhando para as duas imagens, como que eu agia, é como que se fosse fazendo uma prova, como que eu agia com a igreja naquele período, e como que eu ajo com a igreja agora. Como que eu ia para a igreja? Lá eu ia para a igreja tanto dia, agora vou tanto. E lá eu fazia, quantas vezes eu lia a Bíblia tanto, e aqui eu leio tanto, e aqui, o que eu fazia? Fui comparando para ver, e ticando o que eu fazia e o que não fazia. O que deixei de fazer, o que eu aumentei, o que preciso voltar a fazer, preciso me posicionar. Não é porque o tempo passou que ganhei experiência. Experiência nos leva também a vícios. Vício atrapalha a relação. Vício faz o cara perder emprego. Vício leva a gente para a ruína de qualquer forma. Então, volta e meia, você precisa se revisar o seu comportamento para ver se não tem vício na sua relação com Deus. Porque como assim vício? Quando você ia falar com Deus lá atrás, eu vou dar um exemplo. Quando você ia falar com Deus lá atrás, você se levantava, né? Você ia ter um papinho com Deus. Você se levantava, ia colocar o joelho no chão, arrumava o cantinho para orar, se arrumava. Conheço gente que penteia cabelo, eu conheço gente que se arruma como se fosse sair 3 horas da manhã. Conheci um irmão chamado Rino, ele era italiano, ele para falar com Deus às 3 horas da manhã, ele não gostava de orar no quarto, porque ele disse, o colchão me faz dormir. Então eu me arrumo e vou orar lá na sala. Aí lá eu arrumo o meu cantinho. Ok, então você se arrumava, se preparava, deixava o seu ambiente. Aí o tempo foi passando e você foi percebendo, foi ganhando o hábito de falar com Deus, então agora você vai falando com Deus de qualquer jeito. Vai falando, vamos orar, não, vamos orando, vai orando, já não arruma mais o canto, já não acha o seu espaço, já não tem mais a sua retirada, né, no sentido de se retirar de ambiente, já não desliga mais a TV, já não desliga mais o rádio, já não faz... Antigamente era assim, desliga o rádio, desliga a TV, né, abaixa o volume, bota a focinheira na boca do cachorro, fala para o papagaio prender a língua, agora não. O celular tira, não, agora não, agora o tempo passou, então vamos orar, Senhor, vai, mais ou menos assim, Senhor, eu vou falar com o Senhor agora, mas tem que ser meio rápido, porque o telefone está tocando, o pastor Marco está falando no WhatsApp lá comigo, o outro está dizendo, o Zorro está lá na televisão, que eu quero assistir, não é? Então as coisas estão acontecendo desse jeito, né? Não, irmão, criou vício, então você olha lá para trás e fala assim, como é que você orava? Como é que você fazia para orar? Qual era a sua dedicação?
à noite. Lia a Bíblia como? Tem crente que para sentar, sentava, lia a Bíblia, e agora passou o tempo, não tenho mais para fazer, não tenho mais, criei vício. Deus agora precisa correr atrás de mim para ouvir a minha oração. Ou então, o próprio Deus tem que correr atrás de mim com o anjo para eu poder ler a Bíblia. Você parava, você pegava o texto da Bíblia, você lia a Bíblia, você lia o versículo. Eu conheço irmão que para ler a Bíblia, ele pegava o dicionário, porque ele não conhecia, uma pequena concordância se ele precisava, e ele passou o tempo. Agora, se Deus quiser que ele leia, que esse irmão leia a Bíblia, tem que mandar o anjo atrás dele, correndo, lendo para ele, porque ele não tem mais tempo para orar. Aí o anjo está lendo aí, meu filho, está pronto, pode falar. Não, fala rápido, porque eu tenho que assistir o programa do fulano de tal que começa a meio-dia. E o anjo, olha, assim diz o texto lá no capítulo 1. Pô, meu irmão, criou vício na sua relação com Deus, criou vício na sua prática de oração, criou vício no culto. Eu não vou mais para o culto, não preciso ir para o culto hoje é só A, o culto hoje é B, o culto é C, o culto é só com o pastor, mas já sei até o que vai acontecer. Culto do dia de semana não é legal, e o culto é seu, é para você, o culto é para mim? O culto oferecido hoje aqui é para mim, é para você? Não, o culto tem um dono, e quem? A quem a gente oferece culto? A Deus. Então não importa se vem o A, se vem o B, se vem o C, se vem o D. Não importa se está o pastor, se está o irmão, se não está o irmão. Importa é que eu tenho um culto para entregar a Deus. E o meu Deus não depende de ninguém para receber um culto. Então eu venho, eu oro, eu canto, eu adoro ao meu Senhor. Você pode dizer amém? O Paulo está dizendo, não deixa sua mente, irmão, não deixa de ver como a gente vive. Como é que você está vivendo na sua relação? Como está lá de trás até agora? Melhorou? Piorou? Se melhorou, melhore mais ainda. João 15, versículo 1. Se piorou, retoma. Você tem oportunidade. Revisa. Amém? Bom, e aí concluo dizendo o seguinte, veja só. Temos demonstrado tudo isso em todo tipo de situação. E o verso 7, ele diz assim, será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o evangelho? Irmão, Paulo diz, eu vivi de uma forma humilde. Vocês viram como vivi. Então, voltando ao assunto inicial, o que o adversário quer para você e para mim? Cativar a nossa mente. Para qual objetivo? Nos afastar de Deus. Qual é o objetivo? Ele quer fazer com que a gente ofereça uma adoração falsa. Olha lá, voltando ao texto, do verso de número 4. Aliás, verso 3. Diz aqui, entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura. Repitam comigo, sincera e pura. Sincera e pura. Então, não coloque nada nesse meio que vai te afastar da sinceridade e da pureza. Permaneça sincero e puro na presença de Deus. Tire tudo aquilo que for artifício, artimanha maligna que tenha o objetivo de te afastar disso. E não aceite nada menos do que a sua sinceridade. Lute. A sinceridade com Deus está até naquele momento em que a gente vai falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu creio nisso,
mas nesse momento eu estou cambaleante. Nesse momento eu não estou bem, a minha fé não está boa. A gente tem que ter uma relação sincera com Deus. Deus sabe, às vezes vamos orar ao Senhor e você fala assim, ah, Senhor, tu sabes que eu estou aqui cheio de fé, quando na verdade você não está. Ah, Senhor, tu sabes que eu estou aqui tranquilo, Senhor, navegando numa suave paz, quando você não está, você está em total tribulação. Seja sincero, tu sabes, Pedro ensina isso, Senhor, aumenta a minha pequena fé. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, que é verdade, Jesus, eu não estou acreditando nisso. Mas eu quero acreditar nisso, me ajude. Seja sincero com Deus. Não tente enganá-lo na oração. Deus não precisa da nossa. Ele é soberano, ele vê tudo. Ele sabe como a gente está. Fico às vezes olhando para Deus, eu fico às vezes olhando e falo, tem hora que eu queria saber o que o Senhor fala de mim. Porque tem dia que eu não estou bem, né? E aí a gente ora, Senhor, nosso Deus, nós te amamos, estou aqui a todo vapor. E Deus fala, não é? Sei. Deus estivesse conversando com a gente, ele estava dizendo assim, sei, estou vendo. Mas Deus é misericordioso. Então fale com Deus. Pastor, eu não estou com vontade nenhuma, estou só a carcaça aqui. Só o pó. Eu vim aqui hoje só a carcaça. Ok. Fale com Deus. Senhor, estou aqui só a carcaça. Deus é poderoso. Tenha uma relação séria. Aí Deus que é misericordioso, e não só poderoso, mas misericordioso, ele ouve a sua oração, aí ele que é o dono da igreja, ele é o dono da igreja não é o pastor, dono da igreja não é o irmão, dono da igreja não é ninguém mais, é Deus, aleluia. E quem opera na igreja não é o pastor. Às vezes o irmão fala assim, pastor, está vendo o culto, está meio frio, está meio xoxo. Irmão, eu só posso orar a Deus. Porque quem anima, quem resolve, quem renova, quem aviva, quem cura, quem liberta, quem trabalha na igreja não é o pastor, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não repartir, a Bíblia diz que na igreja de Corinto ele repartia a cada um como ele queria. Então para mim ele pode dar algo, para você dar outro, para dar outro. Aí você vem aqui e fala, Senhor, eu estou só a carcaça hoje, eu não estou nem com vontade de estar aqui. Deus, estou vendo, eu estou vendo só tá a carcaça aqui. Mas aí então está ali o pregador, está ali o pastor Marco, está falando, eu estou irritado com ele, não estou gostando do que ele está falando. Deus diz, eu sei, mas não é só você que está aqui, tem mais gente que está aqui, então eu vou repartir. Aí o pastor Marcos dá oportunidade para alguém, ele para, ou alguém levanta, alguém abraça, alguém cumprimenta, aí ele reparte, ele dá uma parte para outro irmão, aí o outro irmão vem aqui te dá uma saudação, canta um hino, dá um testemunho, aquilo entra gostoso na sua vida, aí você fala, nossa, o culto foi maravilhoso. Aí Deus fala, cadê a carcaça? Aí, a carcaça já era, aconteceu com a carcaça o que aconteceu com Ezequiel, criou carne, criou nervo, criou pele, e o Espírito soprou, e aquela carcaça se levantou, e foi para casa alegre para adorar o Senhor. Aleluia, você pode adorar o nome de Jesus? Então não relaxe na sua fé. Corta os vícios em nome de Jesus.